Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no segundo episódio de Bíblia, Palavra Viva. E hoje, nesse episódio, iremos falar a respeito da estrutura da palavra. E gostaria de apresentar os pastores que estão conosco aqui à mesa. Então, pastoraram, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Edson, os companheiros aqui, aqueles que nos acompanham, a paz do Senhor. Pastor Ronaldo Meyer, nosso convidado de hoje, muito bem-vindo. Amém. A paz do Senhor, pastor Ederson, a paz do Senhor Robson, Aaron e todos que nos assistem. E pastor Robson, a paz do Senhor. Pai do Senhor Ederson, demais componentes aí da mesa e você que nos assiste de casa, Pai do Senhor. É importante falarmos da estrutura da palavra, porque a palavra de Deus, ela é única, ela é um livro, como nós aprendemos no episódio anterior. E queremos ler agora um texto da palavra para dar início a esse tema. O texto está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então perceba que a palavra não diz toda a palavra, né? É muito comum você ver em livros, né, que tem somente o Novo Testamento, outros têm só o Velho Testamento, outro grupo às vezes só o Pentateuco. Mas o ensino que o Senhor quer deixar para mim, para você, para todos que estão acompanhando é que a Bíblia, ela é toda inspirada. E para começar a falar dessa estrutura, queria convidar o pastor Ronaldo para nos falar um pouco mais da estrutura da palavra de Deus. Amém. Veja, a Bíblia no Velho Testamento, eu vou falar aqui especificamente do Velho Testamento. Didaticamente, ela foi dividida em 5 categorias de livros. Uhum. Então, a primeira categoria, 5 livros, conhecidos como os livros da lei, ou o Pentateuco. E nós começamos ali a ver já no Gênesis, que significa origem, realmente a origem de todas as coisas. Perfeito. Então, o primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí já vemos então realmente a origem. Depois vemos a origem do homem, mais para frente vemos que Deus criou um povo, o povo de Israel. E já então, entrando em outros livros, vemos mais para frente então, ainda nos livros da lei, que Israel, ele vai para o Egito, ele sai do Egito, depois nós vemos que Moisés foi levantado ali, e então as leis elas são apresentadas por Deus a Moisés e a todo o povo de Israel. A segunda categoria de livros, nós vemos os livros históricos. Perfeito. Então, começando ali em Josué, Israel, ele vai para a terra prometida, ele entra na terra de Canaã, né? E a partir dali nós vemos realmente a história de um povo, o povo de Israel. Então, os juízes que foram levantados, depois a instituição da monarquia, os reis. Então, vemos ali nos livros dos reis, crônicas, a história dos reis de Israel, não é isso? Interessante que depois disso, nós vemos que um dos reis, o rei Salomão, ele constrói ali o templo de Salomão, então, em Jerusalém. Então, nós vamos vendo a história de Israel. Daqui a pouco, Israel foi cativo agora por povos poderosos, foi levado para uma outra terra, depois ele volta para a sua terra, e aí nós já vemos nos livros de Esdras e Neemias a reconstrução, né, das portas, dos muros, e termina então a parte histórica, que são 12 livros, ali no livro de Esther. Depois nós entramos nos livros poéticos, livros maravilhosos. Maravilhosos. Nós vemos ali a relação do homem com Deus em forma de poesia, de adoração, de louvor. Nos livros, nos capítulos ali de Salmos, por exemplo, maravilhosos. Quantos louvores surgiram desses capítulos, né? Mas vemos no livro de Cantares, primeiro versículo, o Cântico dos Cânticos. E por quê? Porque ali naquele livro, Deus ele ia falar a respeito do grande amor dele pelo homem, pela humanidade. Mas interessante que na figura de um noivo, que
representa o Senhor Jesus e da noiva, que é a sua igreja amada. Mas de uma forma poética, maravilhosa. Então, livros poéticos. São 5 livros poéticos. Pastor Ronaldo, sem te cortar, mas já cortando, Sim. para dizer que o livro de Cantares é o livro que eu mais gosto, sabe? Uhum. Eu acho que depois que nós estudamos aí alguns anos o livro de Cantares, nasce um amor por esse livro, não é? Profundidade muito grande, né? Profundidade, não é, Pastor Robson? Profundidade muito grande. O que é interessante Profético. quando a gente fala disso é que, embora estamos falando do Velho Testamento, os livros são proféticos, né? Sim. E quando você consegue alcançar a profundidade, eu quero aproveitar aqui e te convidar. Nós temos escolas bíblicas dominicais passadas. Se você pesquisar aí pelo YouTube, no nosso canal da Igreja Cristã Maranata, sobre Cantares, você vai ter, olha, uma série maravilhosa de estudos. Pastor Ronaldo. Exatamente. E interessante que é até bom fazer essa observação, né? Apesar dos livros serem da lei, livros históricos, livros poéticos e proféticos, eles têm, sim, essências proféticas em todos eles. Tem poesias em todos os livros, tem história em todos os livros. Essa divisão ela foi uma forma didática, né? Como também agora nós entramos nas 2 últimas categorias, que são livros dos poetas, que foi dividido de uma forma didática em profetas maiores e profetas menores. Perfeito. Mas não quer dizer que os 5 livros dos profetas maiores são porque eles foram mais importantes, profetizaram algo com mais relevância, são maiores profetas. Não. Isaías, Jeremias, Ezequiel. E nem da estatura, né, pastor? Também. Daniel. Eles profetizaram como os profetas menores. Então, são 5 livros dos profetas maiores, mas os profetas menores, eles escreveram um volume menor. Então, por exemplo, Obadias, 1 capítulo somente. Mesmo. Naum, Abacuque, Joel, 3 capítulos que foram escritos. Mas são livros muito importantes para a compreensão a respeito do projeto de Deus, tanto para a humanidade, porque são profecias que falam do mundo, da terra, da história do homem, mas principalmente para a igreja do Senhor. Né? Então, como exemplo, o livro de Daniel, um profeta maior, ele fala a respeito dos nossos dias. Nos últimos dias, a ciência se multiplicará. E nós vemos hoje, isso é fato, desde a internet, não só a ciência como tecnologia, mas como conhecimento. Né? Hoje a inteligência artificial. Mas um exemplo de um profeta menor, Joel. Joel também escreve algo que é essencialmente importante, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a terra. Perfeito. Glórias a Deus. Glória a Deus. E nós vemos isso muito patente hoje. O Espírito Santo ele está realizando uma obra maravilhosa de salvação. E sim, ele foi derramado sobre toda a terra. Então, aí nós terminamos essa parte, pastor Edson, mostrando esse detalhe a respeito do Velho Testamento e a forma como os livros foram divididos. Interessante, né, pastor Ronaldo, que a Bíblia é escrita de guerreiros a boiadeiro, né? Assim, homens naturais, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus, Glórias a Deus. que usados profundamente, santos homens de Deus, né? Que entregaram sua vida ao Senhor e puderam escrever. E hoje nós desfrutamos, né, da palavra de Deus e principalmente desse conteúdo profético que elas nos entregam. Uma bênção muito grande. Queria trazer agora para a conversa para falar um pouco mais sobre o Novo Testamento. Pastor Aaron, fala um pouquinho para a gente. Amém. O Novo Testamento, a primeira colocação que trazemos é o que foi trazido no início do programa, né, Edson, que a Bíblia ela é toda, né? Nós não desprezamos o Antigo Testamento ou escolhemos livro, mas assim como na Páscoa comiam o cordeiro por inteiro, né, nós vemos Jesus revelado em toda a palavra e nos alimentamos dessa fonte. O Novo Testamento especificamente, enquanto o Velho Testamento tem 39 livros, o Novo Testamento tem 27 livros. E didaticamente a gente pode dividir aí nos livros biográficos, são os 4 evangelhos, um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos,
as 21 cartas, que começam na carta aos Romanos e termina lá em Judas. Algumas cartas são pessoais, cartas direcionadas a igrejas, cartas universais, mas todas inspiradas pelo Espírito Santo e que servem a todos nós. E o livro profético é o livro de Apocalipse. É interessante, né, Robson, quando a gente vê que, enquanto no Antigo Testamento a palavra de Deus, que é Jesus, isso está em Apocalipse 19:13, essa identidade dele é revelada. Mas enquanto no Velho Testamento ele está em figuras, né, ele é o mistério, quem sabe, né, sabe se tem filho, né? Então, assim, tem vários questionamentos. Beijai o filho para que não se ire. É o cordeiro, né, que era morto, né, pastor Edson? E enquanto ele está ali em figura, ele é o amado do livro de Cantares que falamos aqui. Já no Novo Testamento, ele é o verbo encarnado. Só que, assim, mesmo ele estando em carne, ele falou assim: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. E ele fala também para Tomé, por exemplo: porque me viste, creste, bem-aventurado os que não viram e creram. Ou seja, o Senhor Jesus, né, Edson, ele deixa claro que ele iria se revelar pela palavra. Perfeito. E aí os evangelhos são escritos, né, nesses materiais que até falamos no programa anterior. E é interessante, por exemplo, o Evangelho de João. Ele estima-se que ele foi escrito ali pelo ano 90, 100 depois de Cristo, alguma coisa assim. E foi encontrado um papiro, né, desse Evangelho P52, que ele foi datado de 125 depois de Cristo. Ou seja, uma cópia foi encontrada no Egito. Ou seja, vejam que a palavra de Deus ela foi se disseminando, todos conhecendo a história, e não somente a história, mas conhecendo Jesus revelado, né, encarnado. Ele se manifesta no Novo Testamento, a doutrina da igreja, né, estabelecida, né, Ronaldo? E nós vemos assim que, como é maravilhoso, essa palavra única, completa, ela agora confirmada nessa nova aliança, e é algo que já era dito, né, no Velho Testamento de nova aliança, que Deus faria uma nova aliança. Em Jeremias 31, isso está demonstrado, 31 em diante, né? Então, que ele faria nova aliança, essa nova aliança vem nesse Novo Testamento, né, no corpo, no sangue do Senhor, e nós herdamos, tomamos como herança essa palavra. Isso mesmo. Vale lembrar também, né, irmãos, que a Bíblia ela foi escrita no Velho Testamento, ali no hebraico, né? O Novo Testamento ela foi escrita no grego e temos algumas partes em aramaico também. É importante ter essa visão da língua evidente da palavra. Queria convidar agora o pastor Robson para nos falar um pouquinho sobre capítulos, versículos, para aqueles que estão se achegando conosco, pastor Robson. Às vezes a Bíblia, né, quando vai a um culto, a Bíblia fica grande na mão deles, como é que encontra? Fala um pouquinho para a gente como que é essa divisão da Bíblia, pastor. Verdade, muito bom. Porque para nós hoje pode parecer muito óbvio e muito simples, né? Mas os textos originais da palavra de Deus, da Bíblia, eles não tinham divisão nem de capítulos e nem de versículos. Então, imagina você ter um livro do tamanho que é a Bíblia, né? São 66 livros no total, e sem nenhuma divisão. Então, para você encontrar, como você bem disse, fazer aí uma pregação, vamos falar tal parte da Bíblia. Então, seria muito difícil para todos ali comumente acharem o mesmo endereço, né? Então, pensando nisso, nessa facilitação até mesmo, né? Um professor inglês chamado Stephen Langton, ele dividiu a Bíblia em capítulos. Essa divisão ocorreu, apesar de ele ser inglês, quando ele ministrava ali aulas na Universidade de Paris, por volta de 1227, ou seja, no século XIII, ele fez essa divisão da Bíblia em capítulos. Ele dividiu, então, a Bíblia, vou pegar aqui minha colinha para não errar o número, né? Ele dividiu a Bíblia em 1189 capítulos, sendo estes 929 do Antigo Testamento e 260 capítulos do Novo Testamento. Então, ele fez essa primeira divisão em capítulo, que facilitou muito. Você já conseguia dividir os livros grandes, como de Isaías, como o próprio Salmos, você conseguia dividir eles em capítulos, apesar que Salmos não são capítulos, são salmos, né? Mas a gente pode aí nos dar o direito de falar capítulos, né? E a gente vê que mesmo assim ainda faltava alguma coisa, porque mesmo capítulo, tem capítulos ali que são muito grandes, você vai pegar lá Êxodo, né, Levíticos,
Tem Até capítulo... o Salmo 119. 119, que é quase um livro, não é verdade? Então são capítulos muito grandes que ainda assim você tinha uma certa dificuldade para, ao juntar pessoas, você falar no mesmo endereço. Então, pensando nisso, aí um senhor francês, lá em 1551, já no século XVI, ele chamado Robert Stephanus, aí ele fez uma outra divisão, que foi a divisão por versículos. Então ele pegou todo aquele trabalho que o Stephen já tinha feito, e daí ele fez então uma divisão por versículos, que é o que nós conhecemos hoje. E obviamente que ele dividiu a Bíblia então no Antigo Testamento em 23.214 versículos e o Novo Testamento 7.959 versículos. Então a gente está falando aí de um pouco mais de 30 mil versículos em toda a palavra. E um fato interessante de toda esta divisão entre capítulos e livros, né, que você hoje pegar a sua Bíblia em casa, você consegue abrir, você consegue falar para um amigo, ó, leia o texto tal, veja tal local, uma facilidade tão grande, mas entre capítulos e versículos passaram-se mais de 3 séculos, mais de 300 anos, onde ali Stephen, ele fez a divisão por capítulos e depois lá o Stephanus, ele fez a divisão por versículos. Que coisa, né? Hoje parece ser tão simples, né? Ao olhar a Bíblia, fazer a divisão, você viu o nome dos livros, você encontrar. Verdade. Mas olhando a história, nós percebemos assim que foi um aperfeiçoamento, né? O tempo foi levando esse aperfeiçoamento. Agora, queria também aproveitar e trazer para a mesa, para a conversa aqui, um tema importante. Nós falamos da Bíblia, da sua estrutura, mas é fundamental em todas as nossas edições lembrar que a Bíblia, palavra viva, ela não é somente histórica, como comentamos aqui, mas a essência dela, ela é profética. E a palavra de Deus, ela é revelada. Então, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, o objetivo do Pai é revelar a salvação, é revelar Jesus. Então, você pode encontrar Jesus no Velho Testamento, através de figuras, através até de matérias, né, como rocha, enfim, pão, água, alimentos. E você também, no Novo Testamento, você tem Jesus, ele vivo, falando com o homem e se revelando, né, como o pastor Aaron falou para a gente aqui do Novo Testamento. Eu queria ler um texto aqui da palavra de Deus que diz assim, que está em Apocalipse capítulo 1:1. Isso é importante ficar no coração de todos, vai ser colocado a tela, que diz assim, ó: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo que enviou e as notificou a João, seu servo. Percebam o texto? Revelação de Jesus Cristo. Quando você for ler a Bíblia, Velho Testamento ou Novo Testamento, busque isso. Senhor Jesus, eu quero te conhecer revelado na palavra. Quando você abrir, aí você vai ter a experiência de encontrar Jesus vivo nela, a palavra viva junto de você. Estamos chegando aqui, um episódio tão bom, né? Tão bom assim, muito falar bom da palavra de Deus. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Pastor Robson, Pastor Ronaldo, Pastor Aaron, a paz do Senhor e a todos. Continue nos acompanhando. No próximo episódio teremos aqui um assunto que nós vamos falar da autenticidade e a tradução da Bíblia. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Pai do Senhor. Pai do Senhor. A paz do Senhor.